Muito bem-vindos mais uma vez. O desafio, a gente é passar uma percepção sobre o impacto da tecnologia no futuro do trabalho. Esse é um tema sugerido, inclusive, pelo Dr. Alberto Republicano, como tema fio central dessa programação, tema que a gente vai ter vários desdobramentos, painéis sobre a ênfase de segurança da informação, os desafios de tecnologia, mas o futuro do trabalho é um tema que hoje ele permeia qualquer debate dentro das instituições, em função principalmente pela disrupção tecnológica provocada pela crise da pandemia, que foi, na verdade, em termos de tecnologia, foi um avanço incrível, foi um avanço que representa cerca de 10 anos de evolução, pelo menos. E o desafio agora é desdobrar isso, né? E a minha proposta aqui é falar um pouco do tema do livro recém-lançado, Futuro do Trabalho na Justiça, o livro que na gamificação vocês vão poder retirar lá na nossa loja. Ele traz 7 chaves que toda instituição deve considerar para se adequar à nova era do trabalho. Esse livro foi prefaciado pelo Gary Bowles, que é a maior autoridade no mundo no tema As Próximas Regras do Trabalho. O Gary é presidente do Futuro do Trabalho da Singularity University, que é aquela universidade criada pelo Google e pela NASA. Então, eu fiquei muito feliz de ele ter aceito o convite de prefaciar esse livro, e mais feliz ainda porque ele aceitou vir ao Brasil, e ele será a keynote speaker do Enastic da Justiça Eleitoral, que vai acontecer no início de junho lá no Pará. O Gary estará lá, desembargadora Célia. Eu acho que vai ser uma grande oportunidade de a gente assistir a maior autoridade no mundo sobre o tema As Próximas Regras do Trabalho. Bom, vamos lá. Então, eu participei esse ano do maior festival de tecnologia, inovação, cultura do mundo. É o SXSW, que acontece todos os anos em Austin. Esse evento, para quem já teve a oportunidade de participar, ele é bastante convidativo para fazer várias reflexões sobre tecnologia, sobre inovação, sobre música, cinema, cultura. E lá eu busquei algumas reflexões para compartilhar com vocês, também conectei com um tema de tecnologia e inovação, mas principalmente os insights para a justiça. E para falar de futuro do trabalho, como o Daniel já introduziu aqui, é impossível hoje falar de futuro do trabalho sem falar de inteligência artificial generativa. Impossível. Então, já que é impossível falar de futuro do trabalho sem inteligência artificial generativa, eu tem uma convidada especial aqui para explicar uma apresentação que foi toda ela construída com IA generativa. Opa, deixa eu voltar, porque eu acho que o som não estava preparado, não avisei. Atenção, eu vou dar o clique. Som. Olá, aqui é o GPT-4 e Kyla é o avatar escolhido na ReiGen para falar sobre como criamos esta apresentação. Desde o início, estivemos unidos por uma visão compartilhada, entender e moldar o futuro do trabalho na justiça através da lente da inovação tecnológica e da colaboração humana. A jornada começou com a definição clara dos objetivos da apresentação, estabelecendo um diálogo onde as ideias do Piccoli e as minhas capacidades de inteligência artificial se entrelaçaram. Ele buscou uma estrutura para sua apresentação que iluminasse as chaves do futuro do trabalho na justiça, cruzadas com as tendências tecnológicas de 2024 apontadas por importantes consultorias. O GPT foi alimentado com documentos relevantes que moldaram meu conhecimento e forneci insights e propriedades desses materiais. Juntos, exploramos formatos e conteúdos, alternando entre textos descritivos e a criação de imagens visuais, para transmitir a mensagem de forma poderosa e impactante. Neste chat, cada interação foi uma troca. Piccoli compartilhava uma visão, e eu, com as ferramentas de inteligência artificial à minha disposição, trabalhadas para trazer essa visão à vida. Elaboramos textos de slides e roteiros de fala, e criamos imagens, começando com uma abordagem ampla e refinando para atingir o tom e o estilo desejados. Nossa colaboração foi um processo sonoro, navegando por pedidos e configurações. O foco estava sempre em alinhar o conteúdo com o público-alvo,
profissionais da justiça que estão à beira de um novo paradigma de trabalho, onde a humanidade e a tecnologia se fundem para criar um sistema mais justo, eficiente e inclusivo. Este resumo capta a essência do nosso processo criativo, desde a concepção do GPT Futuro do Trabalho na Justiça até o momento atual, onde cada sugestão foi transformada em conteúdo concreto, passo a passo, até chegar ao ponto em que estamos agora, prontos para compartilhar essas ideias com vocês. Piccoli, estás com a palavra. Muito obrigado, Kayla. É importante trazer essa convidada para vocês entenderem que hoje existem as plataformas, inúmeras plataformas disponíveis para que você possa construir seu próprio avatar. A plataforma escolhida foi a HeyJane, o avatar é a Kayla, mas você pode criar o seu próprio avatar com a sua imagem, inclusive. Então, pensem nas possibilidades que isso abre de oportunidade. Então, foi todo o processo, então, construído com o ChatGPT. O processo de criação aconteceu com a introdução do conteúdo deste livro, a gente fez o upload do conteúdo do livro, a gente fez o upload do material de tendências que a gente constrói há mais de 15 anos para compartilhar, e a partir desses insights é que a Kayla começou a trabalhar para produzir esta apresentação. Ou seja, na verdade, algumas pessoas têm medo da inteligência artificial, ou algumas têm preconceito. Não, foi ela quem fez. As pessoas não têm que ter receio de falar que usou a ferramenta, porque a ferramenta ela é uma ferramenta de apoio, ela é uma ferramenta, ela não substitui. E se a pergunta for ruim, a resposta será ruim. Se o ambiente não for controlado, pode vir qualquer coisa. Se você não der um bom briefing, os prompts são fundamentais para você ter um bom resultado. Então, é importante perder o medo da inteligência artificial, é importante que cada um tenha a sua própria experiência. Uma das coisas que eu trouxe na minha bagagem deste Festival de Tecnologia e Inovação de Austin, e que eu quero já começar com essa provocação, é o seguinte. O Daniel falou aqui, a ideia não é substituir, o robô não vai substituir juiz, não vai substituir as pessoas, mas as pessoas que não utilizam inteligência artificial serão substituídas por outras pessoas que utilizam IA. Ponto. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Isso eu já quero deixar como uma provocação para vocês. Ou usa, ou aposenta, porque vai ter que usar. Não é mais uma opção, é uma realidade que se impõe e a velocidade é assustadora. Eu pude ter acesso a alguns pesquisadores, alguns executivos das principais empresas, players do mercado sobre inteligência artificial generativa, e tem muita coisa pronta que ainda não apareceu para não assustar, mas a evolução é muito rápida. Então, se preparem, percam o medo, tenham as suas próprias experiências. Esse vídeo rodando aqui é para mostrar a quantidade de diálogo para ter um produto bom. Então, esse produto é meu, a apresentação é minha. Ah, foi feito com ela. Não, foi feito com uma ferramenta que me apoiou. Mas aqui os insights, enquanto a apresentação não está boa, ele refaz, igual tu tem com o assistente. Então não tem que ter preconceito em dizer, estou usando inteligência artificial. Pode e deve, né? A sociedade precisa ser mais ética, precisa ser mais íntegra e informar que está usando, não tem problema. O problema são as pessoas que usam e não querem assumir que estão usando. Essas terão problemas, porque as pessoas precisam ter essa postura, se comprometer com uma postura ética, correta, íntegra. Também essa apresentação foi construída com Canva, que é uma ferramenta espetacular, que é uma ferramenta que o usuário faz os seus slides, o usuário mesmo constrói a sua apresentação. E dentro do Canva, hoje, nós temos mais de 60 ferramentas de inteligência artificial disponível para você construir as suas apresentações. Então, eu convido a todos, mais um convite, testem. Usem as ferramentas, vocês vão perceber que é muito mais fácil do que algumas pessoas pintam. Mas não vai vir por osmose, você precisa dedicar, precisa estudar. Então, vamos lá. Então, essa apresentação se propõe a compreender essas forças por trás das mudanças no modelo de trabalho e também identificar como que a tecnologia
e a humanidade podem andar cada vez mais juntas, podem se complementar. Esse é o propósito que eu tenho com essa provocação inicial. Mas vamos trazendo para o cenário da justiça, quais são os principais desafios, né? Esse cenário intrigante, que eu não conheço nenhum tribunal que não se preocupe com isso, que não debata isso, né? Mais de 10 anos a gente acompanha as metas, os números do Conselho Nacional de Justiça, e o ano passado bateu o recorde. A gente não tinha ainda ultrapassado 80 milhões, tem 81 milhões de processos em estoque, na fila para julgamento. Esse é um cenário extremamente preocupante, porque a gente vê o crescimento de uso de ferramentas, o crescimento dos investimentos, os investimentos em tecnologia crescem ano a ano em todos os tribunais. E mesmo assim o cenário preocupa. O estoque aumentou. Tem vários fatores, cada crise aumenta a judicialização, enfim, mas a tecnologia agora, o outro cenário que eu quero trazer para complementar isso aqui, é que nos últimos 10 anos, depois da resolução 185, nós evoluímos de 30% para praticamente 100% de processos eletrônicos, mas só está batendo agora. Então agora a responsabilidade é nossa aqui. Porque antes, Faustino, o processo era papel, não dava para usar Analytics, Big Data, IA. Agora, é única, exclusivamente das lideranças dos gestores mudar esse cenário. E as possibilidades estão postas, a tecnologia está na mesa, à disposição. Não tem desculpa para a gente manter esse cenário. Nós precisamos avançar. Outro cenário preocupante é 5 anos, na média, de tempo para baixar um processo em primeiro grau. Quem é a razão de existir do Poder Judiciário, das instituições públicas? O cidadão. Então, é nele que a gente tem que pensar, na experiência de serviço público que a gente quer entregar para o cidadão. 5 anos, vocês acham que tá bom? Ninguém acha que está bom. Ninguém acha que é tranquilo esperar, na média, 5 anos para julgar um processo em primeiro grau. E o assustador volume de depósitos judiciais, volume de processos. Cerca de 700 bilhões depositados judicialmente em bancos públicos no Brasil. E, pasmem, o dado mais alarmante é que cerca de 10% desses 700 bi são processos já julgados. Ou que as partes não foram localizadas, ou porque está em processo de sucessão, por um motivo ou outro. Mas, gente, 10% disso aqui é 70 bi. 70 bi é 2 vezes o orçamento do Bolsa Família. Imagina isso na economia, gerando emprego, renda, mais saúde, mais educação, mais segurança, sob responsabilidade da liderança da justiça. Porque esse dinheiro está parado enquanto o processo não andar. Então, para mim, esse é um dos principais desafios da justiça brasileira. Lidar com essa situação. Então, é isso aqui que eu trouxe, né, que eu comentei, desde a resolução 185 de 2013, 30% para 98% em 2022. Provavelmente deve estar em 99%, batendo perto dos 100% em seguida. Então, esse é um cenário que a gente tem que reconhecer, parabenizar os líderes da justiça brasileira por fazer esse crescimento exponencial acontecer. Aqui ele era mais gradativo, e na medida que veio a resolução 185, subiu exponencialmente para quase 100% dos processos judicializados. Claro que houve um incentivo por parte da pandemia, que ninguém queria julgar processo em papel. Então, vários tribunais desengavetaram processos de digitalização, mas a gente mudou o cenário da justiça brasileira. Então, esse gráfico também mostra, né? Aqui, esse cenário também não muda desde 2010. Ó, a gente tem uma média aí de 30 milhões de processos que são processos novos e baixados. Na média, aí, 30 milhões todo ano. Mas o estoque lá, 81. É muito processo, é uma situação desconfortável, mas tem solução. E esse é o fórum para isso, né? Como que a gente constrói, como que a gente integra mais, como que a gente acelera a transformação, como que a gente coopera mais entre os tribunais. Aqui a carga de trabalho de magistrado também, que é 1.787 a média, deveria ser 6.774 para dar vazão ao volume, é uma diferença muito grande. E voltando agora, então, para as reflexões lá da SXSW,
Essa daqui é uma das principais futuristas da atualidade, Amy Webb. Eu assisti a palestra dela no SXSW e ela trouxe algumas provocações que eu quero compartilhar aqui com vocês. A primeira delas é sobre o superciclo tecnológico. Ela trouxe essa provocação, na verdade, que é uma mudança de postura em relação às aclamadas gerações X, Y, Z. Ela propõe que a sociedade entenda que todos nós, seres vivos, na atualidade, somos parte de uma única geração. A geração de transição. Transição porque a tecnologia agora, ela impacta de forma rápida e disruptiva todas as nossas atividades. O nosso trabalho é extremamente impactado pela tecnologia, pela inteligência artificial. Por isso que todos nós estamos no mesmo patamar, porque a tecnologia ela vem de forma avassaladora provocar uma grande mudança, uma mudança na sociedade. E com certeza a sociedade sairá muito diferente depois dessa transição, que ela já está impactando e não vai parar tão cedo. Então ela defende que as pessoas hoje têm muito mais controle sobre o próprio futuro do que há pouco tempo atrás. E ela aposta na coletividade e humanidade para construir um caminho de solução, construir um bom caminho entre a tecnologia e inovação. Esse superciclo tecnológico vai mudar a história da humanidade. É por isso que eu considero esse fator super importante, eu destacaria, assim, para a gente lembrar dessa palavra, superciclo tecnológico, lembrar que a gente vive uma super transição. E nesse cenário de transição, nós temos aqui algumas referências que eu vou fazer às chaves que estão listadas nesse livro sobre o futuro do trabalho, que a gente começa com as políticas, né? Porque as pessoas precisam saber das políticas, embora todos nós, dentro da nossa organização, de alguma forma já saibamos as políticas de trabalho, seja trabalho híbrido, quantas vezes eu tenho disponibilidade de acessar remotamente, quais são as minhas rotinas, essas definições são importantíssimas. Nós tínhamos definições anteriores, tradicionais, sobre trabalho, sobre habilidades, sobre emprego, carreiras, etc., sobre local de trabalho, mas isso mudou. E a tecnologia mudou primeiro em função da pandemia, mas 2023 em diante, quando a inteligência artificial generativa saiu da pauta tecnológica e entrou nos grupos de família, quantas pessoas que não têm nada a ver com tecnologia que já comentou com vocês ter usado o ChatGPT ou ter usado o Gemini ou outra ferramenta? Quando isso acontece é porque massificou, porque popularizou. Então a tecnologia ela está mais aderente, ela está à disposição das pessoas. Então a tecnologia está impactando drasticamente os modelos de trabalho. O que as pessoas precisam é de transparência e comunicação, precisam saber qual é a regra. Então, por isso que a gente começa com a definição das regras. Para construir um futuro do trabalho adequado, as pessoas precisam entender a regra, precisam saber para se organizar, para se preparar, para organizar a sua atuação. Quando a gente fala de mudança, a tecnologia é importante, mas se a gente não trabalhar a cultura, se a gente não trabalhar pessoas e processos, não existe transformação. E a cultura da organização não é apertando um botão, não é publicando uma resolução. Tem que semear, tem que cultivar, tem que regar, todos os dias, igual a gente faz na construção de um hábito. Nós começamos todos os dias ajustando o nosso hábito. Acordando cedo, correndo, melhorando o nosso desempenho, introduzindo novos hábitos, bons hábitos escalonam outros hábitos que nos ajudam a construir, né, melhor a nossa rotina. Então, trabalhar a cultura é construção de hábitos. E dentro da organização não é diferente. A gente precisa pensar que no nosso dia a dia nós temos isso já incorporando
novas habilidades, novos hábitos, introduzindo esses hábitos dentro das nossas rotinas, para que a gente possa realmente mudar a cultura da organização, é como construir um hábito. Tem que insistir, persistir todos os dias, igual a gente faz quando quer adotar um novo hábito na nossa vida pessoal. Falar de ambientes híbridos é espetacular, porque são ambientes que, embora pareça uma coisa natural, evidente, mas as nossas instituições não estão preparadas adequadamente. Então, a gente tem que pensar na experiência das pessoas. O trabalho híbrido é realidade. Pensar no local de trabalho não é apenas pensar no local físico. Mas para poder trabalhar ali, pensar na experiência das pessoas. Geralmente, eu tenho participado de reuniões com tribunais e até alguma, de vez em quando, até audiência. A experiência é péssima. Com conexão, com o botão do link que desaparece, aí tem que recomeçar a audiência depois de 1 hora tramitando, sumiu o botão de gravar. Isso aconteceu faz pouco. Em qualquer lugar. Até mesmo as estruturas dentro de uma sala de reunião, alguns fazem reunião com pessoas participando remotas, outras presenciais. Enche uma sala de reunião, coloca uma câmera e acha que está tudo bem. Geralmente, ou esquece que tem gente online, ou ninguém se entende, porque tem gente conversando, as salas não estão adaptadas, não estão preparadas, então eu chamo a atenção. A inteligência artificial é importante, mas precisa de infraestrutura. Precisa de salas de reuniões adequadas, precisa instrumentalizar, precisa captar o som direitinho, precisa um fone, precisa luz, móvel, cadeira, estrutura. Certo? O ambiente híbrido precisa também de estrutura. E quando a gente fala, hoje é impossível falar sobre experiências híbridas sem trazer, e depois ao final eu vou mostrar esse equipamento, que é o Apple Vision Pro, que é o novo equipamento da Apple que foi lançado, que é um verdadeiro computador de face. Ele não é um óculos, ele é um computador de face. São 14 câmeras que te possibilitam abrir um leque de oportunidades, possibilitam construir os cenários no teu escritório, na tua casa. Isso vai ser realmente uma disrupção. Ele é a primeira versão, eu tenho certeza que daqui a pouco tempo vai vir a segunda, a terceira, a quarta, ele vai ficando mais acessível, porque ele ainda é muito caro, ele vai ficando mais leve e menor, até, quem sabe, chegar ao tamanho do teu óculos ou até de uma lente de contato. E em Santa Catarina, eu recebi essa notícia essa semana, um médico já leva o Apple Vision Pro para ser usado numa cirurgia ortopédica. Gente, quando eu falo que o futuro é agora, é porque ele é agora, ele está acontecendo. E se der algum problema com essa cirurgia, ele vai parar no judiciário. E esse tipo de inovação, ele é uma solução para inúmeros problemas que a gente conhece e até aqueles que a gente ainda não conhece. Vejam a cirurgia acontecendo, esse médico está tendo um acesso muito mais claro, transparente, o procedimento dele tem um nível de acurácia muito maior. Tem uma oportunidade de resolver um problema humano. É a tecnologia sendo usada agora, não é nos Estados Unidos. É o Apple Vision Pro, que ainda não é vendido no Brasil, já sendo usado para cirurgia, de um médico de Santa Catarina. Cadê o Moro e a turma do TJ de Santa Catarina? Espetacular. O Moro já teve a oportunidade de testar esse óculos. Cara, eu não sei vocês, mas eu estou arrepiado. E a tecnologia de agora. Isso aconteceu aqui no Brasil. Esse óculos nem está à venda ainda. Então, falar nas experiências, quando a gente fala em ambientes híbridos, a gente precisa contemplar essas tecnologias e pensar que elas já fazem parte do nosso dia a dia. E se não fazem parte, precisam fazer. Precisa saber quais são as tecnologias, como é que a gente pode ter acesso a elas. Os tribunais já investem bastante em tecnologia, agora precisa investir na capacitação não de técnicos de tecnologia, mas do usuário. Os usuários precisam tomar coragem, experimentar. Precisam das ferramentas, Balestrin. As pessoas precisam acessar as ferramentas. Não é mais como antigamente, que a tecnologia comprava, testava e depois colocava à disposição do usuário.
talvez o usuário precise testar antes de qualquer coisa. Precisa ter ambientes de testes. Laboratório de inovação pode ser, e é um bom caminho para isso. Então, essas são algumas experiências que eu tive a oportunidade de presenciar lá nesse maior festival de tecnologia e inovação do mundo, que, aliás, eu recomendo, quem quiser participar. Doutora Fernanda, tenho certeza, eu lhe vi lá, lhe imaginei curtindo aquela ambiência inovadora toda, aquelas conexões de pessoas de inovação com tecnologia, com pessoas de cultura, com pessoas de música, aqueles debates abertos, falando sobre futuro, mas também falando sobre humanidade. Também falando sobre o papel da tecnologia para potencializar a capacidade das pessoas e não para substituí-las. A gente precisa entender isso. A tecnologia não vai substituir, ela vai substituir, são atividades rotineiras que devem ser automatizadas. Agora, as pessoas que não usam tecnologia, eu ouso afirmar para vocês, serão substituídas por aquelas que utilizam a tecnologia. A tecnologia, realmente, ela é um ponto super importante, por isso que ele é uma das 7 chaves. Ela é a via rápida de transformação. E esse é, para mim, o maior futurista, o maior nome, quando se fala em futuro hoje, eu recomendo o Ray Kurzweil. Ele é a maior autoridade no assunto, o mais respeitado no mundo, é um dos idealizadores, um dos fundadores da Singularity. Ele está escrevendo esse novo livro, que deve ser lançado em junho, porque ele previu, alguns anos atrás, que até 2029 os computadores alcançariam o nível humano. E, na verdade, ele está antecipando, porque a singularidade está chegando antes do que foi previsto. Por isso ele vai lançar esse livro em junho. E ele fez algumas afirmações que são bastante polêmicas. A nova afirmação dele agora é que até 2029 nós poderemos fazer backup do nosso cérebro. Pense nas possibilidades. E completou ainda que quem estiver vivo daqui a 5 anos pode ser que tenha a possibilidade de viver mais 500. Estou falando de que quem estiver vivo daqui a 5 anos pode ser que tenha a possibilidade de viver mais 500. E não é um maluco qualquer dizendo, porque o Ray é o mais respeitado futurista da humanidade, da atualidade do Brasil. A Singularity está instalada, a gente tem um programa com a Singularity que busca, através de uma imersão de 3 dias, pensar a justiça do futuro a partir das tecnologias. Eu recomendo para quem ainda não pôde participar, nós já temos 350 pessoas que passaram pelos bancos dessa imersão. Ela realmente é provocativa e traz essa reflexão sobre a importância da tecnologia e como que a tecnologia pode resolver realmente problemas da humanidade. Outra afirmação do Ray, na verdade a palestra dele, ela trouxe alguns elementos, mas antes de trazer esses 6 elementos que ele destacou, que eu quero destacar para vocês, quem quiser anotar, refletir sobre isso, ou eu posso compartilhar depois com vocês, é que até 2045, ele está dizendo que seremos capazes de conectar o nosso cérebro diretamente à nuvem. E o que isso significa? Aumentando a nossa inteligência 1 milhão de vezes, expandindo a nossa consciência de maneira que a gente nem pode imaginar. Esse avanço tecnológico, ele está realmente antecipando a singularidade. O Ray trouxe na palestra dele 6 elementos, 6 destaques que eu gostaria de comentar com vocês. O primeiro deles, que foi uma palestra também bastante concorrida, com fila, porque ele é realmente muito respeitado e as afirmações dele fazem a mudança acontecer, porque as pessoas respeitam e se organizam para isso, né? Conectividade direta do cérebro à nuvem, ampliando exponencialmente a capacidade, a inteligência, a consciência. Imagina que esse acesso vai te conectar direto a uma vasta base de informações.
superando o envelhecimento por meio da inteligência artificial. Os estudos médicos, vejam, o vídeo que eu mostrei, os estudos usando a tecnologia na área da medicina, a evolução das vacinas, a evolução das pesquisas de novos medicamentos, que está, inclusive, tem um item específico, que trata dos simuladores biológicos, desenvolvimento de vacinas, o desenvolvimento de talentos e habilidades cognitivas. Essas futuras tecnologias vão possibilitar a incorporação de novos talentos, novas habilidades. Quando você consegue conectar a inteligência humana com a máquina, tu potencializa a capacidade do ser humano e podendo introduzir habilidades que ele, ao natural, não possui. Pensem nos programas de educação, nas experiências de educação, o quanto sofrerão mudanças, o quanto evoluirão. Então, e aí, claro, não dá para deixar de trazer os desafios éticos e filosóficos, porque são desafios super importantes. Como eu falei, a sociedade precisa ser mais ética, mais íntegra, e aí tem algumas discussões, por exemplo, que é a capacidade de emular consciência e personalidade. Ele levanta questões éticas, principalmente quando se fala na continuidade da consciência após a morte. Essa é uma grande discussão, porque a tecnologia já traz isso, já possibilita. E, finalmente, a fusão da inteligência artificial com a inteligência humana, que vai trazer uma possibilidade incrível, porque vai dar uma profunda compreensão de emoções para a inteligência artificial. E isso, imagine o tamanho do estrago que vai acontecer. Então, esses foram os destaques dessa palestra bastante concorrida do Ray, que trouxe essas preocupações, esses insights, Daniel, mas também preocupações, porque algumas pessoas ficaram bastante assustadas, porque as coisas ditas por outras pessoas é mais tranquilo de absorver. Quando o Ray fala que ele realmente é alguém que acerta, a preocupação é maior. E falando sobre inteligência artificial generativa, a gente tem uma grande evolução, muito rápida. Já existem 36 empresas de inteligência artificial generativa que atingiram o status de unicórnio. O financiamento de capital chegou a 21,8 bilhões de dólares em 426 negócios diferentes em 2023. E a OpenAI, claro, o garoto propaganda da IA, recebeu 10 bilhões em investimento. Ou seja, é um cenário reflexivo, preocupante, mas também animador. Porque novas ferramentas vão surgir, porque novas possibilidades, porque novas oportunidades vão surgir para possibilitar que a gente faça uso dessas tecnologias para impactar o nosso trabalho, para melhorar a nossa capacidade de entrega. E aí eu entro para a quinta chave, já encaminhando para as finais. Esse tema de ecossistema, ele ainda é, lá nas premissas do Judiciário Exponencial, ainda está ecossistema. A gente já trabalhava a importância de atuar em ecossistema, a gente já criou esse movimento Enastic por entender que a força do ecossistema ela fica muito melhor potencializada quando existe essa integração que está acontecendo aqui. E eu tive a oportunidade de assistir a palestra com esse que é a maior autoridade quando se fala em ecossistema no mundo, o Ron Adner. Ele esteve no Brasil, a gente teve um acesso a ele e a palestra dele, e ele confirmou muito essa relevância, a importância de uma estratégia de atuação de ecossistema, de alinhamento entre as partes, e mais do que isso, hoje as parcerias são fundamentais, são muito mais importantes do que eram no passado. Se antes da IA generativa a inteligência já era importante, com a IA generativa potencializou. Antes da IA generativa atuar de forma cooperada, atuar em ecossistema já era relevante, agora é fundamental, agora é condição de sobrevivência. Ninguém mais faz nada sozinho. O republicano não tem, o TJ do Rio não consegue atender tudo, todas as suas demandas sem trocar com o TJ do Rio Grande do Sul, sem trocar com o TJ de Santa Catarina e outros tribunais, para construir um ambiente colaborativo e avançar juntos.
de forma cooperada. Isso é atuar em ecossistema. Mas também tem os ecossistemas de dispositivos conectados, ecossistemas que se conectam com tecnologia, se conectar também com as iniciativas de inovação aberta, com outras instituições. E por isso que eu quero aproveitar aqui para fazer um convite para vocês e passar o vídeo do ExpoJude, que ele foi criado com esse objetivo. O ExpoJude é a feira dos tribunais. As instituições recebem lá um espaço sem nenhum custo para expor as suas tecnologias, as suas inovações, para terem um stand com um objetivo único de trocar, de compartilhar. Você vai para a feira de tribunais. É isso mesmo, é a feira de tribunais. Vai lá e entende o que os outros têm. Vai lá, visita o Tribunal de Minas Gerais. Ah, que legal, tu tem essa solução, não sabia. Às vezes as pessoas do próprio tribunal não conhecem as soluções e tomam conhecimento na feira. A gente sabe de vários tribunais, e muitas pessoas podem comprovar isso, né, que buscaram soluções porque viram na feira. Buscaram iniciativas porque viram na feira. A gente teve ano passado mais de 60 instituições de justiça com um estande mostrando suas tecnologias, as suas inovações com o objetivo de cooperar. É por isso que hoje à noite, no jantar, nós vamos homenagear algumas pessoas que cooperam, as que mais cooperam, as que mais colaboram. Nós temos muitos abnegados, muitas pessoas que contribuem, muitas instituições também que contribuem. E a gente precisa avançar nisso, melhorar a coletividade, melhorar a parceria entre os tribunais e as instituições do ecossistema de justiça. E já encaminhando, voltando aqui, porque não tem como não ressaltar a palestra da Amy, porque ela conecta diretamente com esse tema do ecossistema. E aqui 3 estratégias para ser relevante com essa geração de transição. Quando a gente fala em super ciclo tecnológico, essa geração de transição, ela trouxe 3 estratégias super relevantes para compartilhar com vocês. A primeira delas é que é a questão da convergência. Não é apenas uma tendência individual, mas uma convergência de tecnologias que vai mudar o futuro. O segundo item que eu estava ressaltando aqui com vocês é a questão da colaboração, a criação de valor. Criar valor não é um processo individual, é buscar parceiros, colaboradores que possam co-criar valor, potencializando capacidade e recursos. É rede de parceiros entre instituições, instituições públicas com privada, com academia, com as startups. E o engajamento como criação de valor, com futuro ético, de impacto positivo. Lutar por um futuro sustentável requer uma ação coletiva de comprometimento das pessoas. Então, essas são as 3 estratégias propostas pela Amy que eu trouxe para compartilhar com vocês. Essa palestra dela é incrível, está disponível até no YouTube para quem quiser assistir. Ela foi nos últimos anos, uma das poucas vezes que eu acordei às 6 da manhã para ficar na fila para uma palestra que começava às 10. Porque foi muito concorrida, e ela realmente trouxe lá, apresentou o seu relatório de tendências com mais de 1000 páginas. E ela trouxe muitas reflexões super importantes e atuais para a gente levar em consideração nas nossas instituições. A aprendizagem contínua, não há mais como não aceitar isso, nós não temos mais como parar de aprender, a gente precisa buscar expandir o nosso conhecimento, evoluirmos como profissionais, buscar a educação, buscar capacitar em novas habilidades, novos skills que são fundamentais para essa geração de transição que nós estamos posicionados. E quando a gente fala em aprendizagem contínua, é imperativo no futuro do trabalho trazer 3 pontos para vocês refletirem também, que é: as mudanças tecnológicas de forma cada vez mais rápida é uma realidade. Então, ponto de atenção, a nossa capacidade de adaptação tem que ser rápida também. Desenvolva novas habilidades digitais e legais. Como é que a gente desenvolve novas habilidades? Com capacitação, é claro, mas com experiências, com experimentação. E criar um mindset de inovação e melhoria constante. Também nessa estratégia, né, dentro
dessa pauta, algumas estratégias de aprendizagem para a minha instituição. O que eu posso levar para a instituição? Aqui, atenção. As plataformas de e-learning personalizadas estão disponíveis. A gente já pode até trocar figuras sobre isso, posso trazer algumas para compartilhar com vocês, são muitas plataformas. Os treinamentos práticos e simulações interativas fazem parte da experiência, então a gente precisa usar mais os laboratórios, precisa mais testar, prototipar. E feedback contínuo e avaliações de progresso para as pessoas é super importante, porque as pessoas precisam crescer, evoluir, e elas, para que isso aconteça, precisam de feedback das lideranças, da gestão. Encaminhando, então, para a última, é a questão da liderança resiliente. O líder, na visão da Sandy Carter, que foi vice-presidente da Amazon, ela também foi gerente geral da IBM, vice-presidente da AWS, ela também foi uma das palestrantes do SXSW, e ela trouxe essa visão, né, de que o líder vai precisar agir de maneira exponencial. Ela também conectou com esse momento de inteligência artificial generativa. O líder vai precisar acolher os funcionários e encaminhar o uso de novas ferramentas. É o papel do líder incentivar para que as pessoas experimentem, que as pessoas estudem, que as pessoas busquem as ferramentas que estão à sua disposição. 80% das empresas devem aumentar seu uso de inteligência artificial em 2024. Também, quando se fala em futuro, né, a Sandy Carter trouxe alguns destaques, principalmente para a evolução do mundo do trabalho. Tudo é exponencial, multimodal, seres e ambientes digitais vão bombar, tudo é replicado digitalmente, tudo será tokenizado e a convergência tecnológica é uma realidade. Então, eu gosto de encerrar com a frase da B.D. Brown, antes de eu passar para vocês uma breve experiência, mostrar para vocês o óculos, a experiência do Apple Vision Pro, que eu vou pedir para o Davi já me ajudar aqui. A definição da Brené Brown, que é uma referência mundial no tema da liderança, é: minha definição de líder é qualquer um que assuma a responsabilidade de encontrar o potencial em pessoas e processos e que tenha a coragem de desenvolver esse potencial. Gente, liderem as suas equipes, as suas organizações, mas não esqueçam de liderar também a sua mudança. Lidere a si mesmo, provoque as suas equipes, induza eles a experimentarem, a se prepararem, mas também lidere a sua mudança, você mesmo, sem esperar pelos outros, sem esperar alguma coisa mais acontecer. O momento é agora, a tecnologia está aí, eu convido a todos a experimentar as mais diversas ferramentas. Muito obrigado. Eu vou agora mostrar para vocês, rapidamente, como que funciona o Apple Vision Pro, para vocês terem uma ideia muito breve. Vou fazer ela muito rápida, porque depois eu vou deixar para vocês o equipamento. Quem quiser fazer depois um teste, eu vou ficar com ele aqui no ambiente da feira. Estou acessando aqui o equipamento. Vamos ver se já está conectado. Eu trouxe meu tablet. O Davi vai me ajudar aqui a colocar o tablet na tela, para que vocês enxerguem o mesmo que eu vou enxergar. Vamos lá? Já estão vendo? Então vamos lá. Bom, aqui eu abri a minha tela, abri o meu ambiente de trabalho. Vou clicar nas fotos. Opa, aqui é música. Espera aí, deixa eu pegar essa tela aqui. Vamos abrir outra. Ele está um pouco escuro aqui, essa tela, ela está suada. Então, aqui nessa tela são 14 câmeras para fazer a leitura da minha face, né? Essas 14 câmeras vão possibilitar que a gente acesse mais diversas ferramentas. É que isso aqui está um pouco... Eu estou transpirando aqui por causa do calor. Eu preciso só do
Pronto. Acho que agora vai funcionar melhor. Aqui a senha, ó. Digita a minha senha. Sobriante. Agora sim. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Posso abrir essa tela para cá. Eu vou abrir essa tela para cá. Deixa eu ver. Deixa eu abrir outra coisa aqui. As fotos. Aqui tem algumas fotos. Espera aí, tirar os nudes. Aqui as fotos do Expo Juiz de Peru. A gente realizou na semana passada com o apoio... as fotos eu vou deixar, vou botar mais para cá. Eu posso colocar do tamanho que eu quiser. Veja o tamanho dessa tela. Agora vamos abrir um teclado aqui. Espera aí que eu vou botar meu endereço de Brasília. Pronto, teclado eu posso também tirar ele daqui, porque eu não gosto, quero botar ele mais para cá. Isso aqui eu vou abrir, botar para cá. E assim eu vou abrindo todas as minhas telas. Eu posso espalhar dentro da minha casa, na cozinha, colocar um programa de culinária, que eu gosto de assistir enquanto estou fazendo, ele vai ficar lá. Eu posso colocar lá no meu quarto, no teto, eu vou colocar uma Apple TV. Na minha sala, eu vou botar o que eu preciso para trabalhar. Olha aqui. Aqui tem música, isso eu vou espalhando no meu escritório, na minha organização, no meu escritório, onde eu precisava ter 3 telas, mas é uma só. Isso aqui não é tão desconfortável quanto falam, isso aqui não é tão pesado quanto falam, e é a primeira versão. Então, claro, depois a gente vai ter oportunidade de compartilhar mais, eu vou mostrar para vocês, esse óculos vai ficar à disposição durante todo o evento. Enfim, vamos tirar... Aqui, é isso. Eu vou ficar à disposição depois para vocês, quem quiser ter essa experiência com o óculos Apple Vision Pro da Apple. Muito obrigado pela atenção. Cadê o nosso mestre de cerimônias?